Minha criança Ingrid Guimarães estrelará filme sobre transição infantil. A notícia tá um pouco atrasada, mas eu preciso registrar aqui em vídeo, porque trata de um assunto que neste canal nós temos combatido há muito tempo, a questão da tal da criança... que eu não gosto de falar essa palavra, por conta do YouTube, tá? Algumas questões aqui de monetização que a gente precisa vigiar, mas nós já criamos diversos materiais a respeito do gato vegano, né? Daquela questão, daquela situação onde você que tem uma criança em casa sabe que se certos comportamentos estão se manifestando e se certas exigências estão ocorrendo por parte da criança, muito possivelmente esse comportamento foi ensinado, ele não foi manifestado de forma natural, assim como o gato vegano, que é a brincadeira que o pessoal faz, porque convenhamos, foge completamente da natureza do bichinho. Não estamos falando de bichinhos, animaizinhos, mas criancinhas que também, né, eu tenho duas em casa que acredito até que eu tenho uma certa propriedade para falar. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês primeira notícia. Eu tô com dois artigos aqui absurdamente enviesados e que tratam a questão da existência desse filme como se fosse a coisa mais legal do mundo. Eu vou tentar contra-argumentar, porque eu acho isso aqui tudo um absurdo, isso aqui não deveria nem estar acontecendo. Na minha visão de mundo, criança não existe, assim como o gato vegano, mas eu vou tentar comprovar e mostrar pra vocês alguns pontos sem me exaltar, ok? Sem ficar maluco, sem pensar realmente no tanto que isso aqui é grave, porque é. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Naturalmente eu continuo sendo Giga e sim, hoje é quarta-feira, eu estou gravando, acordando e fazendo um vídeo pra vocês aqui, tal, tranquilo, ao vivo com o chat ao meu lado. Ainda não tenho Barros, né? Barros por enquanto não está conosco nesta gravação, mas tem o Duda. Tudo bem com você aí, Duda? Como é que você tá? Tudo legal? Tudo bacana? Fala galera, aqui quem fala não é o Pureza, tudo bom com vocês? Perfeito, conforme eu já disse pra vocês, tenho dois artigos aqui bacanas que mostram, né, de acordo com o chat, também a questão da manipulação, aí os termos utilizados e escolhidos propositalmente para confundir a Grupo Globo, né, indústrias e tudo mais. A gente já vai dar uma olhada nesses materiais, tá tudo bonitinho, mas antes eu preciso te passar o jabazinho, recadinho da firma. Outubro chegou trazendo um recado claro, meus irmãos, ou vocês aproveitam as oportunidades, ou vocês vão continuar aí vendo elas passarem. Pois saiba que com uma boa gestão você pode transformar seu dinheiro que hoje escapa das suas mãozinhas em patrimônio. Eu tô falando de imóveis, renda e investimentos que crescem mês a mês. E é exatamente isso que o Cleverson te ensina, como nunca mais perder boas oportunidades por falta de capital. Então aproveite agora porque outubro ainda tem espaço para você começar diferente e terminar o ano ainda mais forte financeiramente. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Óbvio que o Barros já preparou, deixou prontinho para você obter a sua consultoria imediatamente com o nosso Cleverson. Fala com ele, nosso gerente financeiro, que vai resolver todas essas questões para você. Perfeito, que bom que você voltou desse recadinho. Conforme eu já havia avisado, eu separei alguns artigos aqui pra gente conversar em cima, e um deles é do G1, né, que é da Globo, e o outro é da Veja, que também é da Globo, é tudo mesmo grupo ali, tá tudo bem, não tem problema nenhum, infraestruturas diferentes, mas todos com o mesmo viés. Então vocês vão perceber que os textos estão realmente puxando sempre pro lado progressista da equação, mas eu vou tentar fazer alguns contrapontos aqui, usando majoritariamente a minha opinião, a minha visão que eu tenho da coisa, mas também alguns dados e alguns outros artigos. Tem até um específico que eu vou pedir pro Barros fixar ali, porque eu acho importante demonstrar que certos comportamentos de pai e mãe, dependendo da idade dos filhos, podem até configurar crime, né? Então é uma coisa séria isso aqui, é um assunto bastante complicado, tá? Primeiro artigo para você conhecer a história. Conheça a história real que inspirou
virou o filme Minha Criança, estrelado por Ingrid Guimarães, grande humorista, né, que inclusive tem diversas comédias aí disponíveis para você assistir a qualquer momento. Nunca consegui dar uma risada, mas se você conseguir, boa sorte. Cinebiografia levará às salas de cinema a relação de Piririm Pompom de Campinas com sua filha Piririm Fum Fum, que iniciou a transição de gênero aos 4 anos. Eu pedi pra Duda colocar um risquinho ali, a matéria é pública, tá bom? Tá disponível no site do G1, mas eu faço questão de não expor a criança neste vídeo aqui, diferentemente pelo visto do que a própria família tem optado por fazer. Inspirado em uma história real, o filme Minha Criança será estrelado pela atriz Ingrid Guimarães, sem gracíssima, de acordo com o portal Variety. E observando que este filme aqui não seria uma comédia, tá bom? Seria um drama, né? Na minha visão, seria um conto de uma fábula woke, ok? Que afinal de contas, gato vegano. O amor entre mãe e filha foi o que motivou a mamãe a criar em 2022 uma ONG para ajudar outras pessoas que pudessem estar passando pela mesma situação, marcada por possibilidades e conceitos até então desconhecidos. Em entrevista ao G1 em junho de 2024, então perceba que essa história desse filme aí já vem se montando há algum tempo. O tweet viralizou essa semana porque um perfil muito grande lá, que inclusive deletou o tweet, né? Um perfil que fala sobre séries e tal, no Twitter tava fazendo realmente uma certa divulgação a respeito desse produto e todo mundo acabou falando sobre ele, mas perceba que isso já é uma história relativamente antiga. Ela afirmou que a ONG Minha Criança, que dá nome ao filme, atende 650 famílias em todo o território brasileiro, além de 75 famílias que residem no exterior, com crianças que vão de 3 a 18 anos. E apenas eu vou ter que fazer aqui uma observação um pouco longa, tá bom? Na minha visão de mundo, e eu acredito que na interpretação de muitas pessoas que aqui estão, inclusive com embasamento científico, a partir dos 18 anos ou após maioridade, eu não estou nem aí. Para mim, você que realmente se vire do avesso, você que faça qualquer procedimento, quer recortar, quer tirar, quer remover, quer modificar, né, quer inverter, o que você quiser fazer com o seu corpo, desde que você tenha plena ciência de que a maior parte dos procedimentos é irreversível, desde que você tenha ciência, né, o seu córtex frontal formado, bonitinho, o cérebro já tá operacional como um adulto, meu filho, faça o que você quiser. Agora, o maior problema desse nível de procedimento, que muitas vezes inclui a parte química, não é só a parte terapêutica, eu tô dizendo de psicologia, mas a parte de psiquiatria também. Tem muitos medicamentos envolvidos, além do recorte e cola, né? Além da parte de costuração, que você já sabe que existe, desculpa os termos aí. Só que perceba, na maioria dos casos de disforia de gênero, e você pode jogar as informações que eu estou te passando no Google, você pode consultar, troque uma ideia com o ChatGPT Toca. Esses casos acabam melhorando muito, se não se resolvendo 100% após a puberdade, porque o corpo da criança confusa, quando ele é bombardeado pelos hormônios da adolescência, essa criança passa por muitas transformações e na maior parte dos casos de disforia de gênero, que é a condição na qual a criança, né, o serzinho, não se identifica com o corpo no qual ela nasceu, que é dela e sempre será, esses casos são solucionados justamente pós-puberdade. A criança, ela recebe, né, todas as transformações que vêm pós-adolescência e muitas vezes ela acaba compreendendo que, poxa, bicho, eu era uma criança, né? Eu tava viajando, eu com 3, 4 anos não tenho mentalidade, eu não tenho maturidade para escolher o que eu vou comer na janta, sabe? Então como é que eu vou ter plena ciência da minha natureza sexual? Porque me desculpa, sexo e gênero é a mesma coisa e sim, só existem dois. Como é que eu vou ter certeza de algo assim tão profundo, né? Ao mesmo tempo que tão básico, a ponto de tomar uma decisão e direcionar a minha existência num caminho que muitas vezes não tem regresso. Perceba, depois da maioridade, não da maturidade, da maioridade, tá? Pra mim aí, o ideal seria a maturidade. Mas pra mim aí você faz o que você quiser. Agora, com crianças é um negócio que realmente, uma criança não tem a menor condição, ela não sabe nem o que significa a palavra trans.
pra começar, né? Pra começo de papo, se ninguém nunca tiver incutido isso na cabeça dela, ela nunca nem vai tirar essa condição. É a mesma coisa que um gato ter ideia de comer só cenoura. O gato não vai pensar isso. Alguém tem que ficar realmente batendo na tecla. As frentes de atuação da instituição incluem questões de saúde, qualidade de vida, políticas públicas e garantia de direitos, formando uma rede de pais e responsáveis lutando contra o preconceito. Que eu não sei se existe, tá? Com relação às crianças propriamente dita, eu sei que com pessoas homossexuais, com adultos trans, beleza, obviamente que existe preconceito, com certeza sim. Agora, com relação às crianças, eu entendo isso aqui muito mais como uma questão de superexposição e de necessidade de atenção de muitos pais e mães progressistas do que o próprio preconceito em si, porque está se criando uma situação para poder cavar algum tipo de vitimismo. É uma imagem difícil de formular aqui, né? E aí o texto segue com aquela máxima, né? Eu disse para vocês que o artigo é enviesado, mas que infelizmente a indústria woke utilizou durante muito tempo para chantagear pais e mães aí com essa questão, ó lá, de que supostamente as crianças diriam isso, tá? Aspas pra criança: mamãe, posso morrer hoje pra nascer menina amanhã? Porque essa daqui é uma ferramenta de tortura, tá? Muitos psicólogos se utilizaram desse recurso horroroso, na minha visão que beira o criminoso, de dizer o seguinte: papai e mamãe, vocês preferem ter uma criança, né, que vai morrer, uma criança que morre, uma criança que acaba com a própria vida, ou ter uma criança que muda de sexo, quando é o absoluto oposto do que acontece na realidade? Primeiro, porque crianças que acabam com a própria existência são casos raríssimos, tá bom? Verifique todas as informações que eu tô te passando ou nos links que o Barros vai deixar aqui, ou pesquisando muito bem no Google também você vai descobrir. E segundo, o índice de autoencerramento da própria existência é muito maior pós-transição do que antes da transição. Só que estas informações você não vai encontrar nesse artigo e normalmente as pessoas que falam desse assunto pelo viés progressista não te mostram. A gente tem alguns vídeos aqui e eu vou pedir para a Duda colocar um especificamente que fala sobre arrependimento da transição. É um dos vídeos mais vistos do canal e lá o Billboard Chris, ele disserta a respeito desse tema, ele encontra com uma pessoa na rua e a pessoa tá dizendo que fez todos a dupla mastectomia, né? Era uma mulher biológica que fez uma série optou por uma série de modificações lá e que isso só atrapalhou ainda mais a vida dela e dificultou tudo que ela tinha por objetivo, porque não existe troca de sexo, tá bom? O que existe são adaptações que tentam fazer com que a pessoa que tem disforia de gênero, e se essa disforia não passou pós-puberdade, ela se sinta melhor com a realidade com a qual ela vai ter que viver pelo resto da vida. Quem vê a família da criança Firirim Fonfon na linha de frente da luta contra o preconceito não imagina a jornada pela qual pai, mãe e filha precisaram passar. Isso porque a menina foi a primeira pessoa com quem sua mãe, criada em um contexto conservador, teve contato. Então perceba a narrativa aqui, né? A mãe vinha de uma família conservadora, possivelmente muito preconceituosa, e que por conta disso ela teve que lutar com todos esses problemas para combater o preconceito para cima de uma criança que, de acordo com a história que é contada aqui, né, teria se revelado absolutamente do nada. Não foi ninguém que botou essas ideias na cabeça dessa criança simplesmente porque vem uma onda woke aí de transição, né? Vocês sabem que o contágio social existe desde 2015 no mínimo, fazendo com que muito papai e mamãe queiram, né? Muitos pais aí queiram utilizar os seus filhos como realmente algum tipo de troféu, um artifício para você obter a atenção que você acha que é devida. A percepção da mãe sobre a necessidade de deixar a filha livre para explorar a própria identidade veio quando fulaninha tinha 3 anos. Aspas pra mamãe. Aspas pra mamãe. Ela falou pela primeira vez: mãe, sabe o que é triste? É triste que Deus não me fez menina. Eu seria tão mais feliz. E aí sabe o que a mãe tinha que ter respondido pra criança? Você me desculpa de me meter nisso, mas na minha opinião, tá bom? O que eu inclusive falaria pros meus filhos é que crianças normalmente não têm esse tipo de dúvida do nada, ok? Falo por experiência própria, você que tem filhos e que proporcionou a eles uma criação um pouco menos enviesada
enviesada para o lado progressista. E eu nem tô falando uma criação religiosa, tá bom? Que eu acho bacana também, mas uma criação calcada na realidade, uma criação de acordo com uma criação normal, né? Eu sei que usar a palavra normal para algumas pessoas ofendem, mas então tira normal, vai tradicional, né? É muito raro uma criança fazer esse tipo de questionamento, mas se a criança falou, poxa vida, é que Deus não me fez menina, você fala para ela, pois é, Deus te fez menino, você vai crescer como um menino e depois, se você, né, realmente depois da sua maioridade, filha, você tem 3 anos, você não sabe limpar a bunda ainda, você tá entendendo? Hein? Filho, no caso, né? Porque você já entendeu o que tá acontecendo aqui. Você não sabe, tem certas coisas que simplesmente não há a menor condição de você entregar nas mãos da criança a decisão. Aspas pra mãe de novo, e aí com 3 anos, 11 meses e 15 dias, a criança me disse, mãe, eu posso morrer hoje pra nascer uma menina amanhã? E a minha única reação foi falar, pelo amor de Deus, não morre, o resto a gente dá um jeito, relatou. E aí volta na questão da chantagem, tá bom? Aqui supostamente foi a criança que falou pra ela, mas conforme eu já disse pra vocês, isso é uma falácia muito famosa, muito antiga, esse papinho de que, meu Deus, se a sua criança não transicionar, ela vai encerrar a própria existência, quando, conforme eu já te disse, se você olhar todas as estatísticas, a finalização da própria existência é muito mais comum pós-transição. Para o pai da criança, o processo de transição de gênero da filha foi também uma forma de ressignificar amizades, prioridades e conceitos. Aspas para ele. A gente teve um processo bem doloroso, mas nunca em nenhum momento a gente pensou em forçar, em castigar, em reprimir. A gente só queria entender, contou, o que é um absurdo, né? Como é que você vai querer entender uma criança de 3 anos que é justamente um ser humaninho que acabou de spawnar nessa terra e que precisa ser ensinado, não exatamente compreendido apenas. Ela precisa ser encaminhada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser, né, criada. Tá entendendo? Criar um filho, criar um... Aspas para o pai de novo. As pessoas querem rotular as pessoas em caixinhas que elas não cabem. Entendi. Gerando um sofrimento imenso quando eu vejo a criança se colocando e ocupando seu espaço e aprendendo a ser quem ela é sem ter vergonha disso, sem nenhum pudor. Eu sou esta menina que aqui está. Isso para mim é um motivo de muito orgulho, mas não, isso é um motivo de muita preocupação e basicamente essa é a história aí por trás do roteiro deste filme que Ingrid Guimarães aparentemente se aventurará em breve, tá bom? Então o filme será produzido por Guilherme Coelho e Mariana Ferraz e a Vitrine Filmes, que é a distribuidora do Agente Secreto do Sr. Wagner Moura, aparentemente cuidará da distribuição no Brasil e vai co-investir no desenvolvimento do projeto. A previsão é que a produção tenha início em 2027, mas eu sinceramente espero que esse projeto nem vá adiante, tá bom? E pela resposta da internet, pelo atraso das ideias aqui, porque é um projeto que tem uma sensação de efeito Jaguar também impressionante, tá tudo atrasado isso aqui. Isso é um filme que talvez acontecesse de maneira glorificada no auge da era woke, só que a gente tá vivendo um momento em que simplesmente a maré já virou, né? Nós passamos pelo efeito Trump, estamos passando pelo efeito Charlie Kirk e as pessoas estão entendendo que o culto à ideologia de gênero simplesmente era uma ideia, primeiro, enganosa, né? Não sei se essa palavra existe, mas uma grande ilusão, certo? Uma grande besteira e que tudo que foi investido aí, tanto de recurso, quanto de tempo, quanto da paixão dessa galera, porque é um culto, sinto muito, mas eles tratam de... As pessoas deixam de seguir as religiões para escolherem ideologias estúpidas e tratá-las como tal, né? E é isso que acontece com a questão da cultura woke e especificamente a ideologia de gênero aqui. Então tá tudo dando errado, tá tudo desmoronando e um filme desse projetado para daqui a 2 anos, eu duvido que dê certo. Inclusive eu tava vendo um gráfico a respeito de estudantes que não se identificam como macho ou fêmea, né?
que é isso que existe? Você me perdoe aí. Ah, mas não. As variações existem no campo psicológico, beleza. Só que realmente gênero e sexo é a mesma coisa. Não tem como fugir disso, me perdoa. Eu não estou tentando partir o seu coraçãozinho, tá bom? Mas veja no gráfico a quantidade de estudantes que não se identificava como macho ou fêmea, ou seja, alguma outra terceira, quarta, 72ª via de tantas que inventaram. A curva, você percebe que ela foi realmente subindo ali, tendo um pico em 2023, né? Algo em torno de 8% dos alunos que não se identificavam nem como menino e nem como menina, mas essa curva já caiu, essa curva já simplesmente despencou e em 2025 nós estamos retornando aí para algo próximo do zero alguma coisa, ponto alguma coisa por cento, porque sim, o percentual de pessoas que sofrem de disforia de gênero e que em algum momento da vida vão ter que adotar um caminho sexual diferente daquele no qual nasceram, é um percentual de pessoas muito pequeno. E se por um lado nós temos pais e mães aí que acham bonito realmente tentar inserir, né, e incutir em suas crianças ideologias que para mim são tão perversas e nefastas, aguardem em breve um novo documentário da Brasil Paralelo a respeito de John Money, tá? Que é aí realmente o pai dessa loucura, entre outras coisas. Mas eu gostaria que vocês percebessem que fora essa doideira, né? E o filme da Ingrid Guimarães aí, que eu espero que não venha a cabo, né? Que não realmente se concretize. Ainda existe esperança porque certas pessoas continuam compreendendo que ele é ele e ela é ela. O controverso livro infantil de Nicolas Ferreira sobre questões de gênero. A obra foi publicada nas versões feminina e masculina. E aí a matéria também é do Grupo Globo, né? Da portal Veja, no caso, e traz uma foto do Nicolas e da Ana Caroline Campagnolo segurando ali os livros, porque é exatamente isso que eu entendo como algo verdadeiramente saudável para a cabecinha das crianças. Eu não tô dizendo, já vou repetir, tá bom? Depois da maioridade, faça o que você quiser. Mas quando você é criança, o menino é menino e a menina é menina. Depois de adulto, faça aí realmente o que você achar mais florido, ok? Encantador e edificante. Mas olha que interessante, é uma postura, né, diferenciada. O deputado federal Nicolas Ferreira e a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo lançaram recentemente 2 livros infantis que tratam a identidade de gênero sob a ótica religiosa e associando o gênero ao sexo biológico. Você precisa entender que esse texto aqui é da Veja, tá? Então perceba que eles querem tentar aí passar para ti que existe de fato uma diferença entre identidade de gênero e sexo biológico. A gente pode discutir sobre isso outro dia, mas não existe diferença, e também reforçando a parte de que, olha, esses 2 fanáticos religiosos estão tentando realmente manter a sua criança doutrinada, quando é mentira também. Vai pro outro lado, vai pro progressismo, vai pro lado de lá, vai ser doutrinada de maneira muito pior. Intitulados Ele é Ele e Ela é Ela, da editora Vida, as obras controversas, só pela Veja, tá? Na minha cabeça achei sensacional. São vendidas por R$ 99, trazem na descrição que o texto contém linguagem apropriada para crianças e ilustrações encantadoras. Aspas aí, mais um pouquinho da descrição. Este livro celebra a identidade das meninas, mostrando que Deus as criou de forma única para cumprirem o propósito que o Senhor estabeleceu para elas nessa terra. Amém. Diz o texto do livro Ela é Ela, que é adaptado à versão masculina. Aspas de novo, né, pro Nicolas aí, que vai descrever também. Estes livros são presentes para os filhos e também são ferramentas para pais que desejam criar os pequenos com clareza, coragem, princípios inegociáveis e a convicção de quem realmente são, de acordo com Deus e a biologia. Então perceba que a biologia não está sendo posta de lado aqui de jeito nenhum, ela é considerada o tempo todo, e eu entendo que muitas vezes essa parte da religiosidade pode espantar uma certa parte do público. Tem pessoas que têm uma visão um pouco mais ateísta da coisa, mas vem cá, vem comigo, bota o pezinho no chão. Você sabe que se você deixar de lado tanto a questão da religião quanto a questão da ideologia de gênero, que obviamente são opostos que se repelem, jamais se atraem, e considerar apenas a biologia pura e simplesmente, apenas a ciência,
e não a ciência de humanas, ok? Que a galera da ideologia vai querer jogar ali pro campo da subjetividade pra ficar viajando e conectando coisa que não existe, aquela parte que você sabe que é realmente difícil de concordar, considerando apenas o que de fato existe. Você sabe bem que é XX e XY, você sabe bem que é um ponto muito mais objetivo do que essa galera tenta transparecer. E aí, pra fechar esse vídeo, eu tinha separado só justamente um trechinho aqui, um fragmento do Instagram da própria Ana Caroline Campagnolo, onde ela mostra, acredito que tenha sido, né, o lançamento presencial aqui dos livros em São Paulo, que inclusive aconteceu no mesmo lugar onde nós tivemos o coquetel do Manual da Lacração, da Linhagem Geek. E é óbvio que o livro é um sucesso, o lançamento foi muito legal. Tá vendo? Livro lindo, né? Uma edição aparentemente muito caprichada, e eu pretendo adquirir aqui para as crianças também, porque eu achei a ideia muito divertida. E o fato que esse é o tipo de ideia que deixa, né, realmente o ânus do progressista com uma dor desconfortável, um sentimento horrível, me dá mais vontade ainda de comprar essa parada aqui. Fala pessoal, o primeiro lançamento físico do nosso livro aqui em São Paulo, sucesso total. Está aqui eu, Ana Campagnolo, com muito prazer para poder agradecer todos que compareceram. Tá tocando uma musiquinha de fundo aí que me dá um pouco de medo, mas seguimos. E agradeço muito a Editora Vida, né, por essa oportunidade que a gente está tendo para poder direcionar esse livro infantil para as crianças, para as famílias, não tenho dúvida que vai ajudar muito as futuras gerações. Mais um sucesso. Deixa a Ana Caroline falar também, por favor. Dessa gigante que é a Editora Vida, sempre comprometida com as pautas e os valores da família cristã. E o público-alvo desse livro, crianças a partir dos 2 anos até os 10, são realmente as pessoas que mais vão se beneficiar. Estamos aqui no lançamento do livro do Nicolas e da Ana Campagnolo, que traz uma visão moderna, simpática, uma forma de tratar... Aí depois nós temos a opinião, né, de alguns presentes ali, muitas pessoas famosas, celebridades, políticos também, muita gente ali prestigiando o lançamento do livro, mas o que eu queria passar para vocês era basicamente isso. 2 visões completamente distintas do que se refere à criação, né, dos nossos pequenos, aos caminhos que a gente pode proporcionar e oferecer para eles aí, para que eles tenham realmente um processo de amadurecimento, de crescimento saudável da melhor maneira possível. Existem inúmeros manuais. Papai e mamãe de primeira viagem sabe disso. Quando a mulher fica grávida, você já começa a pesquisar, tentar descobrir coisa. Tem muito material que você pode consumir para tentar entender. Só que dependendo do caminho que você adotar, a existência da tua criança, ela pode realmente ser comprometida, ela pode ir por um caminho que eu não considero nada afortunado. Nem sei se esse termo existe, mas seguimos por aqui. Então registro a minha preocupação, espero que o filme da Ingrid Guimarães nunca aconteça, né? Espero que isso aí realmente, como tá longe ainda, imagens, e a tendência é que esse tipo de onda woke vá ficando cada vez mais ridícula mesmo, porque conforme a gente vai olhando pra trás agora, todos os absurdos que já aconteceram, tanto com crianças quanto nos esportes, com questões de gênero, toda essa babaquice, essa sujeirada que foi realmente se desenvolvendo, se amontoando, né, nos últimos, no mínimo, 10 anos, eu acredito que em 2027, se esse filme aqui hoje já soa um absurdo, caso ele aconteça, soará ainda mais, tá bom? Mas independente do que você acredita, né, no caso ali do Nicolas e da Ana Caroline, que você percebe que a abordagem realmente tem um tom religioso, mas na minha visão também tem um tom científico um pouco mais apurado. E tem outra coisa, conforme eu acabei de te dizer isso, eu vou dizer de novo, mesmo você deixando a parte da religiosidade de lado, você percebe quem é que tá muito mais próximo da verdade aqui, certo? Eu acho que é muito claro. Eu, por exemplo, gostaria de ser muito mais religioso do que de fato sou. Só que mesmo não estando 100% do lado da religião e estando 0% do lado da ideologia de gênero, eu entendo qual dos dois caminhos aqui é com certeza inabalavelmente mais saudável, beleza? Mas me fala a sua opinião aí, desculpa o vídeo confuso, acabamos de acordar gravando ao vivo. Clica na curtida, o seu comentário faz toda a diferença. Espero ter te proposto aí um pouco de reflexão. Espero que a Ingrid Guimarães não consiga e que você estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.